É normal, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Qual é, seus rogerizados? Vocês estão flusudos hoje? Eu, pra ser sincero, eu podia estar mais, sabia? E você, se você tiver curioso pra saber o porquê, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e ativa o sininho de notificações que vai chegar uma notificação pra você um pouquinho mais tarde, ainda hoje, explicando o porquê que eu poderia estar mais flusudo do que eu realmente tô. Mas ainda tô bastante, então vamos pra análise desse pós-jogo aí, desse Fla-Flu que o Fluminense venceu. Vencemos aí o time do mal, a dissidência, o Sinteco gelado, como você preferir chamar, por 1-0 com gol de André. Mas nem tudo são flores, obviamente. Por mais gostoso que seja ganhar deles aí, a gente tem, eu pelo menos, né, no caso, tenho muita crítica a fazer a este time de Roger Machado. Resumindo bastante, a gente foi amassado por eles no primeiro tempo, mas não foi o suficiente para eles fazerem um golzinho. Então acabou aí abrindo oportunidade para no segundo tempo, apesar de no segundo tempo começar da mesma maneira que terminou o primeiro, com o Flamengo aí dominando a gente por bastante tempo. A primeira troca que o Roger fez acabou surtindo muito efeito lá pelos 20 do segundo tempo, com a entrada de Nenê e Luca. Pois é, acredite aí você, mas Nenê e Luca mudaram o jogo completamente. E a partir dali, não só também as mudanças surtiram efeito, mas também a postura de ambos os times começou a mudar, né, com o decorrer do jogo. Tanto o Flamengo aí começou a dar espaço pra gente poder explorar mais os nossos ataques, que inclusive eram praticamente nulos em todo o jogo até ali. E a gente começou a acreditar nas oportunidades e começou a se portar mais como um time que quer vencer um jogo, né? Mas antes de pular logo para essa parte, ainda vou voltar um pouquinho para o primeiro tempo e responder aí, caso você tenha alguma dúvida da atuação de Fred e de Casares, por exemplo. Talvez aí você que não viu o jogo tá ansioso para saber como que jogou Casares de titular no meio campo, né? Acho que é a primeira vez que ele tem a oportunidade de jogar no meio campo como titular, na sua função principal ali. E o Fred é aquela coisa, né? O Fred que adora fazer um gol quando vê essa camisa rubro-negra. Também quer saber como ele foi? Bom, basicamente aí, primeiro começando pelo Fred, ele mais uma vez aí não fez um bom jogo. Infelizmente o Fred é aquela coisa, ele sente a idade, porém quase que ele ainda mete uma pra dentro. Acho que na única oportunidade que ele teve no jogo inteiro, deu um cabeceio que o Diego Alves acabou pegando, mas foi um lance de muito perigo. Por ele fez tudo certo, o Diego Alves acabou indo muito bem, fazendo a defesa. De resto foi só isso mesmo. Se tivesse talvez mais oportunidade, ele poderia ter cravado. Infelizmente não teve. Sobre Casares, para ser bem sincero, eu tava tentando me lembrar aqui, como caso você não saiba, eu falo muito bem na minha cabeça das minhas memórias do jogo, né? Anoto, para ser bem sincero aí com vocês. Mas o que eu me lembro do Casares realmente quase que um apagão que eu tenho sobre ele. Eu não lembro muito algum lance de destaque que ele tenha participado. Então é basicamente isso aí mesmo. O Casares não fez nenhuma partida brilhante. Esperar para ver se ele vai receber alguma outra oportunidade ou não, ver como ele vai sair, mas até aqui a passagem de Casares pelo Fluminense tem sido abaixo da média. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Agora vou passar já, pular todo esse período, só contar para você aí que não viu o jogo, que, bom, Marcos Felipe fez muitas grandes defesas, principalmente no primeiro tempo. Nino e Lucas Claro, finalmente aí os dois, inclusive, fizeram uma partida muito boa, muito acima do que eles vinham fazendo, principalmente o Lucas Claro, que vinha sendo até criticado, até por mim. Mas finalmente aí eles conseguiram mandar bem hoje. Ontem, no caso, porque eu tô postando esse vídeo aqui na segunda-feira. Enfim, Egídio é aquela coisa. Egídio, apesar de, por exemplo, ter acertado o cruzamento pro cabeceio do Fred, que quase fez o gol, o Egídio é aquela coisa, tem muito lance que parece que, principalmente em Fla-Flu, parece que a cabeça dele despiroca e o cara quer entregar mais ainda do que ele já faz de rotineiro. Vou continuar a partida explicando aí os próximos
as próximas sequências da partida, só deixar claro também, Martinelli fez uma ótima partida, Iago Felipe como sempre também, principalmente pela entrega dele. Samuel Xavier fez uma partida nota 6, o que já é acima do que o Calegari vinha fazendo. Gabriel Teixeira também fez uma boa partida, como sempre, ele sempre tem se mostrado bastante lúcido. Caio Paulista deu várias arrancadas, fez aí o Felipe Luiz passar mal em cima dele. É um jogador que realmente a falta dele a gente sente demais. Por incrível que pareça, a gente tem sentido muita falta de Caio Paulista, e não é nem querendo desmerecer o jogador, mas ninguém imaginava que ele seria um jogador que realmente a gente sentiria tanta falta assim, nem nos melhores pensamentos sobre o jogador. Agora sim, logo depois que eu falei aí de Nenê e Luca entrarem no jogo, eu cortei isso aí, comecei a explicar outras coisas, agora eu vou voltar a falar sobre os dois jogadores. A entrada deles no lugar de Fred, o Luca entrando no lugar do Fred e o Nenê no lugar do Casares, deu uma outra dinâmica para o jogo. O Fluminense começou a jogar muito melhor, até o Flamengo começou a dar mais espaço, então a gente começou a aproveitar melhor esses espaços que eles estavam dando. Inclusive o Nenê entrou com sangue nos olhos e estava fazendo cada passe em profundidade incrível, realmente me surpreendeu. Caso você acompanhe o canal, você sabe que eu geralmente critico bastante o Nenê. Ele entrou muito bem, me surpreendeu e aí chega até a ser engraçado, porque o primeiro passe incrível que ele deu foi um lançamento lá pro Luca, que entrou dando uma dinâmica melhor pro time, mas continuou sendo o Luca. E aí na primeira oportunidade que ele teve, saiu em arrancada, depois do lançamento, driblou o Diego Alves e na hora de finalizar, o cara simplesmente deu um recuo no pé do William Arão, que conseguiu... Tá, porra. Simplesmente deu um recuo no pé do William Arão e perdeu a nossa grande oportunidade até aquele momento, né? A gente não sabia como ia ser dali pra frente, porque a gente tinha sido praticamente dominado o jogo inteiro, inclusive um jogo horrível que a gente vinha fazendo, até essa mudança e até esse lance, mas realmente o time continuou tentando. O Roger fez mais algumas mexidas, colocou Luiz Henrique no lugar de Gabriel Teixeira, como sempre, né? Mas dessa vez foi uma boa entrada do Luiz Henrique, merece elogios hoje. Também fez a alteração colocando o Kaique no lugar de Caio Paulista, outra mudança que é bem comum aí do Roger fazer. O Kaique, eu acho que de todas as entradas é o jogador que menos fez diferença para o time. Eu não vou dizer que jogou pior, porque eu acho que o Luca ainda continuou sendo o pior em campo entre os que entraram, apesar da entrada dele ter sido boa para o time de modo geral, né? Chega até a parecer um paradoxo, mas acredite, faz sentido mesmo. Enfim, a entrada de Kaique não surtiu tanto efeito assim, mas a de Luiz Henrique, sim, Luiz Henrique finalmente aí, depois de ter sido até barrado por um jogo, não ter sido nem relacionado para a última partida, aparentemente isso fez muito bem para o psicológico do Luiz Henrique, que é aquele jogador que, cara, a gente percebe que os erros dele se dão muito mais por falta de confiança, e parece que ele deu uma resgatada nela, conseguiu ir bem, apesar de continuar também sendo o Luiz Henrique. É um jogador que, por muitas vezes, eu até prefiro não chamar ele de burro, como muita gente chama. Eu chamaria mais ele de cabaço, porque ele é aquele jogador que, na hora de fazer o passe, ele acaba segurando por um segundo a mais, ou 2, 3. Ele segura demais a bola e quando ele decide fazer o passe já é tarde demais, ou então ele acaba escolhendo o jogador errado para fazer o passe. É um tipo de erro que... Pra mim aí é falta de maturidade, falta de experiência. Eu espero que daqui a algum tempo ele adquira essa experiência e pare de fazer isso. Mas até o momento ele tem feito direto. A entrada de André no lugar do Martinelli, que deve ter ali cansado um pouquinho no jogo. Quando foi entrar o André, eu particularmente fiquei meio preocupado, porque eu pensei, cara, o Iago não pode sair desse time. Porque ele é crucial, principalmente as partidas que ele tem saído é quando o time acaba caindo de produção e a gente toma os gols. Então eu fiquei bem preocupado com a possível saída dele. E o Martinelli, que vinha sendo um dos melhores em campo, também fiquei meio assim com a saída dele. Então eu até achava meio desnecessária a entrada do André. Mas entrou no lugar do Martinelli e ainda bem que entrou no caso. Bom, como eu já estou me demorando muito aqui com essa análise, eu vou passar mais rápido agora. O Fluminense melhorou no jogo, o jogo ficou mais aberto, o Flamengo até tentava atacar, mas também sem muita objetividade quando eles vinham para cima. Estavam perdendo muito para nossa defesa, inclusive a gente mandando muito bem na defesa. Realmente, Nino e Lucas Claro
roubando muitas bolas, Luiz Henrique também ajudando muito nessa roubada. E Luiz Henrique, falando nele, teve uma jogada que ele teve a chance do gol, finalizou bem até, o Diego Alves fez uma grande defesa, mas também escolheu a jogada errada, poderia ter feito o passe, que era a melhor escolha para ele, acabou decidindo chutar e perdeu o gol, mas tem os créditos aí. E também teve um lance com o Luca, que recebeu mais um grande lançamento do Nenê, mandou um bom chute dessa vez, mas aí também já era as chances de gol já eram um pouquinho menor pelo ângulo ali, e a distância, e aí o Diego Alves fez uma boa defesa, mandou para escanteio. Bom, e por fim, temos aí, chegando aos 45 do segundo tempo, eu particularmente estava bem irritado, principalmente pela atuação de modo geral do time, eu até achava o 0x0 um bom resultado, principalmente pelo futebol que a gente jogou, considerando o tempo todo, mas um pouquinho frustrado porque a gente começou a jogar melhor, dos 20 minutos mais ou menos para frente, a gente começou a jogar melhor e o time começou a dar esperanças da gente ganhar aquele jogo. Então ficou aquela sensação de, ok, o resultado não é ruim, mas a frustração e a irritação pelo time jogar mal a maior parte do tempo. Mas aos 45 do segundo tempo, aí a gente manda muito bem. Nenê de novo tem os méritos, segurou muito bem a bola no meio, escondeu ali de 2 marcadores, conseguiu fazer a volta lá no meio do campo, abriu para o Kaique tocou rápido para o Luiz Henrique na entrada da área próxima ali à linha de fundo, fez o drible, por incrível que pareça, surpreendeu com o drible, parecia ali que ele tinha até escolhido a jogada errada, mas fez o passe para o meio da área. Luca fez um corta-luz, que eu até tenho dúvida se foi um corta-luz ou se foi uma furada, e André aparecendo como elemento surpresa, bate pro gol, afunda as redes e a gente ganha o jogo. Dali pra frente, ali só o Flamengo tentando alguma coisa, mas parando na nossa ótima defesa no jogo de hoje. Enfim, a atuação dos 20 minutos pra frente foi boa, nossa, apesar de eu atribuir muito também a uma falta do Flamengo. O Flamengo também abaixou a intensidade deles e deixou o jogo muito aberto pra gente. Eu acho que também a nossa vitória se deu muito mais por deméritos do Flamengo de não ter conseguido fazer um golzinho na gente, por tanto tempo que a gente foi amassado por eles em todo o primeiro tempo, além de parte do segundo, eles poderiam ter feito 1, 2, 3, só que o ataque deles estava pouco inspirado, para nossa sorte e para a sorte do Roger Machado também, principalmente para a sorte do Roger. A gente acabou tendo a oportunidade de fazer o gol e vencer o jogo, e muito disso se dá graças ao demérito do Flamengo, vamos ser sinceros aí, por isso ainda merece muitas críticas esse time de Roger Machado. Agora que eu entro nas críticas falando sobre esse time, primeiro porque é sempre aquela coisa, né? O time começa a jogar bem na maioria dos jogos a partir ali de algum certo momento do segundo tempo, e a gente sempre fica com aquele questionamento. Por quê? Por que o time não joga assim uns 90 minutos, cara? O que o Roger não consegue fazer esse time jogar? O que é a ideia que ele tem na cabeça? Não sei. Segundo fator, a gente só ganha esse jogo porque o Flamengo não aproveitou o primeiro tempo que teve nas mãos. Se não fosse por isso, o Flamengo tivesse aberto o placar, aberto 2-0, 3, o jogo seria mais uma derrota para nossa conta. Então a gente teve um pouquinho de sorte aí de não ter tomado o gol deles. E aí, não vou dizer que foi sorte a gente ter feito o gol, porque a gente até jogou para merecer a partida ali. Inclusive, Jaestro Múnior, comentarista da Globo, fez a mesma pergunta que a gente faz, nós torcedores. Por que o Fluminense não jogou assim desde o primeiro tempo? Se tivesse jogado assim desde o começo, o jogo contra o Flamengo estaria aparelho desde o início e tudo mais. É exatamente o que a gente fala desde o começo, desde março que a gente fala isso. Agora fazer a minha análise final sobre o trabalho de Roger Machado no Fluminense, já que eu fiz um vídeo aí que tem pouquíssimo tempo ainda, que eu comentei sobre o trabalho dele, que eu dei minha opinião aí falando que eu queria que ele fosse demitido, mas sabia que ele não seria, e inclusive continuo sabendo que ele não vai ser demitido. Eu quero aqui tentar fazer uma breve análise, porque eu disse já que os motivos de eu querer a saída dele é justamente por ele não fazer, ele fazia o time ficar muito previsível pelo resultado, além do resultado muitas vezes não vir, ele vem acompanhado ainda de um péssimo futebol, o time aí não parece ter evoluído nada, só fez 3 boas partidas e tudo mais, mas eu achei interessante hoje que na coletiva dele ele fez alguns comentários que me agradaram, pelo menos.
ele parece ter reconhecido aí que o time realmente foi exatamente os 3 jogos que eu citei, contra River Plate, contra São Paulo e Red Bull Bragantino, são os mesmos que ele comentou. Não dá para negar que para essa partida ele fez muitas mudanças, principalmente aí o fato dele ter começado sem o Nenê e ter colocado o Nenê no decorrer do jogo, e já é um ponto aí que eu quero abrir aqui. Acho que muita gente reparou nisso, mas o Nenê entrando no segundo tempo, ele consegue aí dar toda a sua intensidade no pouco tempo que ele está em campo, podendo aí contribuir muito mais para o time sem ter que ficar os 90 minutos dosando a sua disposição em campo, além de muitas vezes acabar atrasando o time. Mas já também ficou muito claro para mim, muitos jogos a gente teve essa situação do jogador que está no banco, principalmente esse jogador de meia, esse jogador de meio campo, que reveza aí entre Nenê, Casares e Ganso. Geralmente o que está de titular está jogando meio abaixo e o que entra acaba fazendo uma certa diferença. Incrível como isso parece ter quase se tornado um padrão, salvo algumas exceções, mas parece que tem se tornado um padrão, o que leva a gente a levantar aqui uma pergunta para o Roger. Por quê? O que está de errado aí no trabalho do Roger? O que você está fazendo de errado com esse trabalho? Que você só consegue fazer o time melhorar com as substituições e não consegue fazer o time titular atuar bem. Mas de fato espero que ele tenha enxergado isso no Nenê, tenha percebido que o Nenê não tem condições de ser um jogador titular no nosso time, principalmente até pela idade dele e tudo mais. Mas ele é um jogador importante, ele não pode ser esse jogador que a nossa torcida critique muito, e eu não vou tirar a razão, porque a maioria dos jogos que ele joga, ele acaba contribuindo muito menos do que poderia. E muito se dá, não pela culpa do jogador, mas pela forma que ele é escalado, por ser titular o tempo todo. Se talvez o Roger enxergar a partir de agora que o Nenê é um bom jogador para entrar em segundo tempo, para mudar o parâmetro da partida, para dar uma intensidade a mais, entrando já revigorado e podendo aí dar tudo de si em 60, em 40, em 20 minutos, em 30 minutos, ele é um jogador muito útil, que pode ser aí muito aclamado pela nossa torcida, inclusive. Ele é um jogador até que acaba sendo um pouquinho injustiçado, vou colocar entre aspas aqui, porque um cara que joga a maioria dos jogos como titular não pode ser considerado um injustiçado também, né? Mas enfim. Bom, muita coisa além disso que ele falou na coletiva do pós-jogo, inclusive se você quiser assistir lá na Flu TV, assiste, você vai ver que ele falou algumas coisas interessantes. Me agradou, então até espero que realmente ele cale minha boca. Eu já falei no último vídeo que eu pedi a saída dele e tudo mais. Eu falei que eu espero que ele cale minha boca, porque eu não quero estar certo. Eu quero que o Fluminense ganhe tudo e que ele seja o melhor técnico da história do Fluminense que já passou. E a partir daqui ele cale minha boca. Mas ainda tem essa expectativa de que no próximo jogo já volte tudo a ser ao normal e a gente volte a sofrer. Até porque eu não concordo, mesmo com uma vitória, ainda em cima de um clássico e tudo mais, com o time jogando bem em um certo ponto do jogo, não dá pra gente aceitar aí que o time jogue 60 minutos muito abaixo, sendo dominado o jogo inteiro. Muita coisa tem que mudar, eu espero que o Roger consiga fazer essas mudanças, mesmo que aos poucos, mas já que ele vai ficar, eu espero que ele consiga. Principalmente que ele não faça a gente cair nas competições que a gente está de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Que ele consiga fazer essas alterações a tempo para esses jogos, ou então que pelo menos a gente passe, mesmo que no sufoco, nesses jogos, e mais para frente ele consiga acertar tudo. Continuo aí mantendo a minha opinião, até porque eu não posso mudar a minha opinião com um jogo só. Um jogo ainda que eu achei muito ruim, de modo geral. São 60 minutos péssimos e aí 30 minutos bons, então não dá para eu ficar mudando de opinião de jogo para jogo, mas espero que a partir daqui ele comece realmente, o time comece finalmente a apresentar alguma evolução, nem que seja pequenininha, mas já dê para ver, já dê para perceber, e que ele perceba, tanto com o que ele falou na coletiva, ele também perceba que algumas coisas, como nós torcedores percebemos, possam fazer diferença para o time, como por exemplo o Nenê entrando no segundo tempo. Enfim, depois de muita opinião, eu espero que você tenha gostado. Tamo junto, rapaziada. Logo mais tem mais um vídeo. Até a próxima, valeu!